Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tratar da lei de amor, uma das 6 leis da mente ensinadas por Jesus. Se você não assistiu, é importante que você assista o vídeo anterior, as leis da mente ensinadas por Jesus. Nesse vídeo anterior, eu explico rapidamente como nós podemos entender as leis da mente ensinadas por Jesus. O amor é a harmonia da mente. Quando Jesus fala de amor, você deve pensar em harmonia. Amor não é um sentimento fervoroso. Isso é paixão. Amor não é necessidade de estar com determinadas pessoas para se sentir feliz. O nome disso é apego. O amor no ensino de Jesus é harmonia. Quando a mente está em harmonia, nós sentimos amor. Diferentemente do que nós podemos pensar, Jesus falou pouco de amor nos evangelhos, bem pouco. Nós costumamos imaginar Jesus como um homem sentimental, um homem quase tristonho pelo seu amor pelas pessoas. No meio espírita, talvez o modo mais comum de se referirem a Jesus é como o meigo Rabi da Galileia. Meigo, mas Jesus não tem nada de meigo. Leia os evangelhos, preste atenção aos ensinos de Jesus, às parábolas de Jesus, a maneira firme e incisiva com que Jesus se dirigia aos seus discípulos. Preste atenção na veemência e dureza com que ele se reportava aos fariseus. Não há nada de meigo em Jesus. Meigo Rabi da Galileia. Por que então retratam Jesus assim? A imagem de Jesus que nós conhecemos é o produto de alguns séculos de crenças. Claro que não cabe a mim, pelo menos nesse momento, questionar essas crenças ou questionar os objetivos que nortearam a construção dessas crenças. Mas observe por você mesmo. Provavelmente a imagem de Jesus que lhe vem à cabeça é a imagem de um Jesus loiro, de tristes olhos azuis, cabelos sedosos caídos sobre os ombros, vestes limpas e bem cuidadas, de preferência brancas. Essa imagem de Jesus nasceu na Europa, 3 ou 4 séculos atrás. Tem alguma importância saber qual era a aparência física de Jesus? Claro que não, nenhuma. Nenhuma importância. Eu chamo a atenção para a sua imagem apenas para que fique claro que o Jesus doce e quase triste que nós imaginamos é um produto da igreja. Essa imagem não corresponde ao Jesus real, ou pelo menos ao Jesus que nós encontramos na leitura dos evangelhos. Nós vivemos, todos nós, religiosos ou não, mas no mundo ocidental nós vivemos numa cultura judaico-cristã em que o sentimento de culpa é explorado pela religião. A imagem de um Jesus meigo e triste é a imagem ideal para nos fazer sentir culpados, mesmo que nós não saibamos exatamente do que. Culpados do quê? Mas dizem para nós que nós somos pecadores e que Jesus morreu por nós. Isso foi ensinado há centenas de gerações. Para a maioria dos espíritas, Jesus é o governador espiritual da Terra. Essa concepção de Jesus como um ser inalcançável, responsável por nós, é uma concepção infantil. Quando crianças, nós somos cuidados, somos educados e somos servidos pelos nossos pais ou por alguém responsável por nós. Quem tem filhos pequenos, eu já tive alguns, ou quem convive com crianças pequenas, sabe que quase todas as crianças estranham quando crescem um pouco e têm que começar a fazer as coisas por si mesmas. A maioria das crianças gostaria de continuar sendo servida, de ganhar comida servida no prato, de receber a roupa sempre limpinha, de ganhar brinquedos, enfim, de ter tudo na mão sem precisar fazer nenhum esforço. Essa ideia que fizeram de Jesus, elevando Jesus a um patamar inalcançável,
Isso denota essa reminiscência da infância. Então, se você acha que já é crescidinho, se você já aprendeu a amarrar o cadarço sozinho, já sabe fazer as coisas por si mesmo, você não precisa desses artifícios. Não é verdade? Nós somos todos um. Nós todos compartilhamos uma mente. Cada um de nós é uma manifestação da mente. Cada um de nós vibra em uma determinada frequência da mente. Nenhum exatamente igual ao outro. Alguns de nós descobrimos meios muito fáceis e seguros de harmonizar a mente. Jesus fez isso. Jesus descobriu um meio de harmonizar a mente. Mas o fato é que o amor é apenas um dos ensinos de Jesus, e um ensino que não ganhou muita ênfase por parte de Jesus. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava na 3ª série, a professora Nelly escreveu no quadro uma frase: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A aula, evidentemente, era de religião. Eu não lembro qual foi a atividade que nós tivemos que fazer em cima dessa frase, mas a frase em si eu guardei, gravei. Quando nós olhamos uma dessas imagens do Jesus meigo e tristonho, essas imagens clássicas de Jesus, e quando nós associamos o seu olhar triste a essa frase que eu acabei de dizer, nós achamos que nós temos que sentir pelas pessoas um amor que corresponda a esse olhar triste de Jesus. E olhando à nossa volta, vendo pessoas de todos os tipos, pessoas simpáticas e antipáticas, pessoas agradáveis e desagradáveis, imediatamente nós nos sentimos impotentes para amar a todos, como Jesus nos recomendou. Como olhar com aquele olhar meigo e triste para uma pessoa de quem você não gosta? O que nós não percebemos é que o amor que Jesus nos recomenda nutrir pelos nossos semelhantes não tem nada a ver com essa imagem que criaram. Não tem nada a ver com essa imagem do Jesus renascentista, loiro, de olhos caídos, azul celeste. Vamos rever a frase de Jesus. É assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso está em João, capítulo 13, versículo 34. Jesus nos dá um mandamento: devemos amar uns aos outros. Antes que perguntássemos como deve ser esse amor, ele mesmo esclarece: esse amor deve ser assim como eu vos amei. Resta saber, então, como foi que Jesus nos amou. Se o amor que devemos nutrir deve ser como o amor que Jesus nutriu por nós, temos que saber como foi esse amor. E o único modo que nós temos de saber isso é lendo e estudando os evangelhos. E como eu já disse, não há nada de meigo no Jesus real dos evangelhos. Vamos analisar as passagens em que Jesus se refere ao amor. Começando pelo que ele considerou o grande mandamento da lei. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Quando ele fala em leis e profetas, é o que nós consideramos hoje o Antigo Testamento, ou pelo menos parte dele. Nós vimos que o primeiro e grande mandamento é amar Deus. Amar Deus. Mas como amar Deus se nós nem sabemos como Ele é? Muitas pessoas ainda fazem uma imagem antropomórfica de Deus. Imaginam Deus como um velho barbudo no céu. E a verdade é que Jesus colaborou para que essa imagem fosse mantida. Jesus se refere a Deus como Pai. O Pai é uma imagem antropomórfica.
Por isso a importância de contextualizar o ensino de Jesus. Os israelitas, eles formavam uma sociedade patriarcal. O pai de uma grande família era o que havia de mais importante naquele modelo de sociedade. Tanto é que os vultos que deram origem ao povo israelita, Abraão, Isaque e Jacó, eles eram chamados de pais. E pouco depois de Jesus, os primeiros grandes estudiosos do ensino de Jesus, aqueles que formaram as diversas teologias cristãs, eles ficaram conhecidos como os pais da igreja. O padre, que é o responsável espiritual pela comunidade católica, ele tem esse nome até hoje. Padre quer dizer pai. O Deus de Jesus é o mesmo Deus de Moisés, apenas com uma imagem mais branda. O ensino de Jesus é a continuação do ensino de Moisés, ou um aprimoramento do ensino de Moisés. Ou pelo menos ele está baseado no ensino de Moisés. Então, evidentemente, eles têm a mesma concepção estrutural de Deus. O Deus de Moisés é Javé. E Javé quer dizer eu sou. Eu não tenho a menor dúvida de que a origem do Deus de Moisés, a origem de Javé, é a descoberta do eu sou, que nós podemos chamar de consciência, podemos chamar de Deus imanente, podemos chamar de chama divina, podemos dar o nome que quisermos. O eu sou é a nossa natureza última, é o que está no fundo do nosso ser, é o que está além da mente. Tudo que nós percebemos é a mente, mas além da mente está o eu sou. Um observador externo, que é pura paz, que permanece impassível e que conhece a verdade. É o nosso eu real. Deus, portanto, está dentro de nós. Mas você deve entender que se eu orar para Deus, eu não estou orando para o Morel. O Morel é apenas uma manifestação da mente. Nós não precisamos entrar em detalhes sobre se Deus é imanente ou transcendente, ou se ele é ao mesmo tempo imanente e transcendente. Isso não faz diferença. Isso apenas afasta o nosso foco. Deus está dentro de nós, e isso é o que importa. Nós vimos que amor e harmonia. Amar a Deus sobre todas as coisas é estar em harmonia, em primeiro lugar, com o eu sou. O meu ego, que é o Morel, ele não pode estar em desarmonia com o eu sou. Se você tem dificuldade para entender o eu sou, imagine o fundo da sua consciência. Aquela voz que tem lá no fundo da sua consciência lhe apontando o certo e o errado. Isso ainda não é o eu sou, porque o conceito de certo e errado é o conceito da mente. Mas isso é o mais próximo do eu sou. O segundo mandamento apontado por Jesus é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se é para amar o seu próximo como a você mesmo, e como nós supomos que o seu amor pelo seu próximo deve ser um amor significativo, considerável, é evidente que você deve amar muito a si mesmo. Se você é o parâmetro do amor que você deve dedicar ao próximo, você deve aprender a amar a si mesmo. Isso pode parecer egoísmo, mas não é. Na verdade, isso só pode parecer egoísmo para as pessoas muito inseguras a respeito de seus próprios sentimentos. O ensino de Jesus é claro: amar o outro como a si mesmo. Você ama pouco a si mesmo? Então você deve amar pouco o outro. Você não ama a si mesmo? Então você está dispensado de amar o outro. Mas se você acha que você deve amar o outro, se você percebe, se você é capaz de perceber que no dia em que todos se amarem, o mundo será melhor,
Então você deve amar muito a si mesmo. De acordo com Jesus, você não pode amar o outro se você não amar a si mesmo. Trate, portanto, de aprender a se amar cada vez mais. Valorize a si mesmo. Acredite nas suas boas qualidades e na sua capacidade. Reconheça os seus pontos positivos. Seja grato pela sua vida. Isso é amor. Mas Jesus falou mais sobre o amor. Jesus mandou amar os inimigos. Disse assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 46. Jesus se refere aos publicanos. Os publicanos, se você não sabe, eles eram os cobradores de impostos no tempo de Jesus. Como eles serviam os interesses de Roma, Roma era o império que dominava o povo de Jesus, os publicanos então eles eram mal vistos pela sociedade. Jesus se aproveita disso para exemplificar o seu ensinamento. Aqui nós vamos começar a entender um pouco melhor sobre a lei de amor. Se você pensar nas pessoas que você gosta e nas pessoas que você não gosta, você vai perceber imediatamente que é impossível sentir pelas pessoas que você não gosta o mesmo que você sente pelas pessoas que você gosta. Não é verdade? Isso é uma coisa óbvia. Jesus não é Deus. Jesus não é o governador da terra. Jesus não é superior a nós. Se nós encontramos coisas nos ensinamentos de Jesus, coisas com as quais nós não concordamos, nós não precisamos seguir. Esse negócio de seguir alguém cegamente tem nome, isso é fanatismo. Eu falei isso, mas não vamos nos precipitar. Jesus parece, ao longo dos relatos dos evangelistas, ele parece ser um homem muito lúcido e inteligente. Se nós observarmos bem os evangelhos, nós vamos notar que mais do que isso, Jesus era coerente com seu próprio ensino. Se esse ensino de Jesus de amar os inimigos, se isso parece impossível, é porque nós confundimos os conceitos de amar e gostar. Jesus não manda você gostar dos seus inimigos. Como é que você vai gostar de alguém que não tem nada a ver com você? Alguém que não tem nada a ver com seus gostos, com seus costumes, com o seu jeito, e pior ainda, gostar de alguém que talvez lhe tenha prejudicado e que pode querer lhe prejudicar de novo assim que tiver uma nova oportunidade. Amor e harmonia. Fixe isso na sua mente. Quando Jesus nos recomenda amar os inimigos, Ele está nos recomendando a restauração da harmonia que foi quebrada. Não podemos nutrir ódio, mágoa, rancor, sentimento de vingança. Pelo contrário, Jesus nos diz até para orar pelos que nos perseguem. Isso não é pieguice. Isso é técnica de autodefesa energética. Se alguém nos persegue, se alguém nos quer mal, nós temos que nos defender. E o primeiro e mais eficaz mecanismo de defesa é a não aceitação dos seus maus sentimentos dentro de nós. Você, evidentemente, não pode impedir alguém de emitir um mau pensamento contra você. Isso você não pode fazer. Mas você não tem controle sobre a mente do outro. Mas você tem controle sobre a sua própria mente. Então você pode evitar a entrada daquele mau pensamento em sua mente. Entenda,
Uma pessoa emite um mau pensamento contra você, um desejo de que você morra ou adoeça, que você se exploda. Você pode aceitar e assimilar esse mau pensamento, ou você pode simplesmente rejeitá-lo. Como? Para um pensamento de ódio emitido por outra pessoa entrar em você, você deve estar nutrindo ódio. É a lei da sintonia. Se pelo contrário você desejar coisas boas ao seu inimigo, esse seu estado mental forma uma barreira energética que impede a aceitação e a assimilação de qualquer pensamento mal por você. Todos nós, maus e bons, justos e injustos, todos nós somos diferentes manifestações de uma mesma mente. Em essência, nós não somos melhores ou piores do que ninguém. O nosso objetivo não é morrer de amores por todo mundo, mas viver em harmonia, apenas isso, respeitando diferenças e nos ocupando com aquilo que nós consideramos ser o melhor para nós, sem querermos mudar o mundo. O mundo que nós podemos mudar é o nosso mundo interior. Jesus recomenda orar pelos que nos perseguem. E para falar a respeito da oração, eu posso dizer que você só precisa orar com palavras se você tiver alguma dificuldade de concentração. Se você sentir-se em harmonia, recolhendo-se para dentro de si mesmo e sentindo paz e harmonia, isso basta. E basta então você pensar no outro, formar a imagem mental do outro também em harmonia. Isso é mais do que suficiente. Outra passagem que Jesus fala de amor, essa passagem pode dar margem a fanatismo religioso, ou então ao seu oposto, que é justamente a aversão à religião, a aversão ao cristianismo, a aversão até ao próprio Jesus. Vamos examinar. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Se nós analisarmos essa passagem em seu sentido literal, imaginando Jesus dizendo isso como uma referência a ele mesmo, como uma referência ao homem Jesus, isso é o cúmulo da megalomania. Mesmo que você não conheça profundamente o Evangelho, você já deve ter memorizado uma frase que foi dita tanto por Jesus quanto por João Batista. Essa frase diz assim: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Algumas traduções dizem arrependei-vos, outras traduções dizem convertei-vos. É bom lembrar que o Evangelho foi escrito originalmente em grego. A palavra grega traduzida como conversão ou arrependimento é metanoia. Meta quer dizer além de, e noia se refere à mente. Preste atenção para ver como aquilo que as religiões dizem por aí, principalmente o espiritismo popular brasileiro, como isso não tem nada a ver com o ensino original de Jesus. O que Jesus está dizendo é claríssimo. Vá além da mente, ou seja, transcenda a mente. O reino de Deus é justamente o que há além da mente, assim como o nirvana para o budismo é o que há além da mente. E o que há além da mente? O eu sou. Além da mente está o eu sou. O eu sou apenas é. Ele não precisa de nada. Ele não sente falta de nada. Ele apenas é paz e harmonia. Onde o eu sou habita não há tempo e espaço, por isso não há necessidade de nada. Se você puxar pela sua memória algum momento na sua vida em que você não sentiu falta de absolutamente nada, um momento que você, se você pudesse, você congelaria para sempre, isso vai lhe dar uma pálida ideia de como é o eu sou. Quando Jesus faz referências a si mesmo no Evangelho, nós temos que entender essas referências como sendo ao eu sou.
Eu vou repetir a passagem para nós entendermos melhor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O entendimento correto é esse. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que ao eu sou, não é digno do eu sou. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que ao eu sou, não é digno do eu sou. Uma pessoa que assiste um vídeo como esse, como você está assistindo agora, é uma pessoa que muito provavelmente se preocupa com o que há além da matéria. Uma pessoa que se questiona sobre a nossa verdadeira natureza, sobre a nossa origem e o nosso destino. O que há de mais importante é o eu sou. É a nossa eternidade. É o que há de verdadeiro em nós. O sentimento que nós dedicamos aos nossos familiares, esse sentimento tem muito de apego e pouco de amor. Nós temos que reconhecer isso. O amor pressupõe liberdade, o que é bem diferente do sentimento de posse que tantas vezes nós nutrimos pelos nossos próximos mais próximos. Acima desses laços familiares está a nossa essência, que é a mesma essência em todos nós, pois todos somos um. O dia que nós tivermos plena consciência disso, então nós vamos agir pelo coletivo com o mesmo prazer com que nós agimos pelo indivíduo, principalmente quando o indivíduo é nós mesmos. Além dessas que eu citei, Jesus faz apenas mais uma referência ao amor. Apenas mais uma. Como eu disse, Jesus fala pouco de amor nos evangelhos. E uma referência que os puritanos fingem não perceber, porque eles jamais mencionam. Isso aqui eu acho que você nunca ouviu em centro espírita nenhum. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Essa passagem está em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 47. Uma das características mais valorizadas pelos israelitas era a hospitalidade. O fariseu, que convidou Jesus para jantar em sua casa, ele não deu provas de boa hospitalidade a Jesus. Segundo as boas tradições, o fariseu devia ter dado beijo de boas-vindas em Jesus. Ele teria beijado os pés de Jesus se reconhecesse Jesus como seu mestre, era o costume da época.
Ele teria ungido a cabeça de Jesus com óleo, se considerasse Jesus como uma visita ilustre. Mas o fariseu não fez nada disso. O que o fariseu fez foi pensar mal de Jesus e da mulher. Ele achou que Jesus não era profeta e ele não prestou atenção ao ato de carinho da mulher. Ele prestou atenção apenas ao fato de que ela era prostituta. No ambiente machista daquela época, a mulher que soltasse os cabelos em público, só por isso ela já era muito mal vista. Isso era considerado uma grande indecência, soltar os cabelos em público. Meu Deus! Mas a prostituta não teve esse pudor. Ela soltou os seus cabelos para secar as suas lágrimas que haviam caído nos pés de Jesus. E Jesus conta então uma parábola para o fariseu, o credor que perdoou 2 devedores. Os devedores, eles representam as pessoas ali presentes, o próprio fariseu e a prostituta. Os fariseus, eles eram religiosos muito zelosos da lei. Eles seguiam a lei ao pé da letra. Eles não cometiam muitos erros, justamente por seguirem a lei ao pé da letra. Mas a prostituta, pelo contrário, ela tinha cometido muitos erros. Nós temos que esclarecer que a palavra pecado no Evangelho quer dizer erro, apenas isso. O fariseu, por seguir as leis e as convenções sociais, cometia poucos erros aos olhos da sociedade. Ele passava, para a sociedade, passava por alguém muito evoluído. A prostituta, pelo contrário, ela era marginalizada pela sociedade, mas ela era consciente dos seus erros e ela demonstrava o seu amor espontaneamente. Tem uma outra ocasião em que Jesus debatia com os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, que eram todos grandes religiosos. E então Jesus disse a eles que as prostitutas e os publicanos os precederiam no reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 21, versículo 31. Nós vemos claramente que não é a religião, não é a igreja, não é o centro espírita, não são práticas religiosas que nos elevam. Não é isso que nos torna melhores. Não é nessas coisas que nós aprendemos a amar. Aliás, existe uma questão dentro do ensino de Jesus que é pouco explorada pelo perigo que representa. Jesus dá a entender, várias vezes, que são os erros que nos conduzem à salvação, ou ao reino dos céus, que é o que há além da mente. Isso fica claro, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Você pode conferir a parábola do filho pródigo em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. É através dos erros que nós aprendemos o verdadeiro valor da vida. O verdadeiro só pode ser conhecido através do falso. É claro que isso não deve servir de estímulo para que nós cometamos mais e mais erros. Se nós já aprendemos com os erros, não precisamos continuar errando. Mas são os erros, inegavelmente, que nos conduzem à compreensão da verdade. Jesus diz que os muitos erros da prostituta foram perdoados porque ela muito amou. Que tipo de amor será esse a que Jesus se refere? Certamente não é apenas o amor que ela demonstrou por Jesus. Aliás, na parábola que Jesus contou, ele dá a entender que ela amou mais justamente porque errou mais e por isso recebeu um perdão maior. O amor da prostituta então foi desenvolvido conforme ela foi se libertando dos seus muitos erros. Perdão dos pecados quer dizer libertação dos erros ou soltura dos erros. A prostituta cometeu muitos erros, conscientizou-se de que seus atos eram erros, aprendeu com os erros e com isso libertou-se dos erros. Assim, desenvolveu o amor. Que amor é esse então? É a harmonia. A harmonia com o seu conjunto de memórias. Vou traduzir conjunto de memórias para você. Conjunto de memórias quer dizer passado.
e harmonia com a sua própria consciência. Não se importou com as convenções sociais e não se importou com aquilo que poderiam pensar dela. Você é hoje o conjunto de todas as suas experiências como indivíduo. Você é o conjunto das suas memórias. A perfeita obediência à lei de amor requer que você esteja em perfeita harmonia com as suas memórias. Se você compreende os seus erros passados como experiências que fizeram você crescer, se você aprendeu com os erros e se desligou dos erros, não estando mais sob a influência dos erros, se você tem plena consciência de que o que importa realmente é o que você é em seu íntimo e o que você sente em relação a si mesmo, em relação ao próximo, não se importando com as convenções sociais, então você está em harmonia com as suas memórias e você obedece à lei do amor. No próximo vídeo nós vamos ver outra lei mental ensinada por Jesus, a lei de ação. Até lá, muita força e paz para você.